Olá, meus amores, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar sobre orações subordinadas adjetivas. Não é segredo, não é mistério, em algum momento da vida vocês já ouviram falar disso. Eu, inclusive, tenho certeza que nós demos uma passadinha por esse conteúdo ano passado, se não me engano. Bom, como o nome já diz, quando trata-se de orações subordinadas, o que isso significa? Que duas ou mais orações estabelecem uma relação de sentido obrigatória uma com a outra. Então, sempre que ouvirmos falar de orações subordinadas, nós vamos falar daquelas orações que sozinhas não conseguem manter o seu sentido. Então, o que elas fazem? Elas precisam de uma segunda, ou uma terceira, ou uma quarta, ou quantas orações forem necessárias para complementar o seu sentido. Essas orações complementares ou essas orações subordinadas que estão ali para servir, para prestar serviço para a oração principal, elas podem ser classificadas de diversas maneiras. Podem ser substantivas, adverbiais, podem ser adjetivas. E quando falamos de orações subordinadas adjetivas, do que nós estamos falando ou o que nós devemos esperar? Nós devemos esperar que trata-se daquelas orações subordinadas ou daquelas orações complementares que têm por objetivo assumir a função de adjetivação na sentença. O que é um adjetivo? Nós sabemos que adjetivo é tudo aquilo que caracteriza, que classifica algo ou alguém. Exemplo: esta garrafa é rosa. Rosa é a característica da garrafa, correto? Então, essa característica e tudo aquilo que for dito para descrever ou para qualificar a garrafa, aí nós chamamos de adjetivo. Posso falar, essa garrafa é grande, é pequena, é rosa, é feia, é bonita. E tudo isso cabe na classe gramatical dos adjetivos, tá bom? Então, a função das orações subordinadas adjetivas é classificar ou caracterizar a oração principal. O interessante das orações subordinadas adjetivas é que elas são muito simplesinhas, muito fáceis de guardar, porque só existem duas formas de orações subordinadas adjetivas. Nós temos as restritivas e as explicativas. Qual a diferença entre uma e outra? A grosso modo, uma explica com detalhes e a outra encolhe os detalhes ou oculta, esconde, diminui a explicação. E como que a gente sabe disso? Ou como eu vou saber quando a oração é subordinada adjetiva? Primeira coisa, as orações subordinadas adjetivas têm uma coisa que é completamente singular, que nenhuma outra oração subordinada tem. Diferente das demais, nessas orações, nas subordinadas adjetivas, elas não são ligadas por conjunções. Ué, então o que une uma oração à outra? Sempre, invariavelmente, sempre, nas orações subordinadas adjetivas, elas serão ligadas por meio de pronomes relativos. E o que são os pronomes relativos? Nós já estudamos sobre isso, nós temos uma aula sobre isso. Se você ainda tiver dúvida, volta lá e assiste a aula. Qual é a lista de pronomes relativos? São que, quem, quando, cujo, cuja, o qual, a qual, onde. Essa é a lista de pronomes relativos. Então, são essas palavras que serão utilizadas para unir a oração principal com a oração subordinada adjetiva, tá bom? Aí tem uma coisa muito importante. Eu falei para vocês que o pronome relativo que, ele pode assumir a função de pronome, só que ele também cabe em outras categorias das classes gramaticais. Então, como que eu vou saber se naquela oração o pronome, a palavra que é um pronome relativo ou uma conjunção ou outra coisa? Simples. Se você tiver dúvida, você vai substituir o pronome que pelo pronome o qual ou a qual. Se você fez essa substituição, pode ser mental só, não precisa mudar a frase assim no papel, não. Se você fez essa substituição e o sentido permaneceu completo, intacto, não mudou em nada, então é porque
o que é um pronome relativo. E isso vale para todas as regras, tá? Para todas as circunstâncias em que você tiver dúvida se a palavra que é um pronome relativo ou não. Substitua-o pelas palavras o qual ou a qual, que ambas são pronomes relativos. Se você fez a substituição, o sentido permaneceu, não mudou, permaneceu completo, intacto, o pronome é relativo. Primeiro macete para vocês não errarem essa questão, tá bom? Agora vamos aprender a classificação das adjetivas. Bom, primeiro as subordinadas adjetiva restritiva. Como o nome já diz, elas têm por objetivo restringir as informações. Não é que ela deixa de passar informações, ela passa informações, só que de uma maneira bem mais restrita, mais resumida, por assim dizer. Aí lá na apostila, na página 469, é onde vocês vão encontrar a explicação desse conteúdo, uma parte dela. E aí, nós temos alguns exemplos. Para entender a oração subordinada adjetiva restritiva, o primeiro exemplo, lá na página 469, diz assim, ó. A mata, que se localiza nas margens dos rios e lagos, é chamada de ciliar. Essa seria uma oração completa com riqueza de detalhes. Só que aí eu não quero complementar essa oração, eu não quero dar essa riqueza de detalhes. Como que eu poderia descrever então? Como que eu poderia transformar essa oração em uma adjetiva restritiva? Poderia ser assim. A mata é chamada de ciliar. Acabou. Ou essa mata é chamada de ciliar. Pronto. Eu restringi as informações. Eu resumi, eu sintetizei. Eu cortei a descrição principal dela. Querem ver um outro exemplo? Olha só, quando diz assim, ó. Aqui está a amostra que você me pediu. Essa é uma oração subordinada substantiva restritiva. Poderia ser assim. Aqui está exatamente a amostra que você me pediu. Aqui está, conforme você me pediu, a amostra exata. Então, caberia várias outras informações que complementariam o sentido dessa oração adjetiva. Só que o autor da fala, ele optou por encurtar as coisas. Por exemplo, um exemplo de oração subordinada adjetiva. Restritiva, diz assim... os alunos que passaram ganharam um prêmio. Acabou. Restringi. Quer ver um exemplo maior? Os alunos que passaram com as maiores notas ganharam um prêmio. Qual a diferença da primeira para a segunda? Quando eu digo os alunos que passaram ganharam um prêmio, eu sintetizei a informação e subentende-se que todo e qualquer aluno que passou ganhou um prêmio. Ok? Restritiva, por quê? Porque ela é muito simplória, muito singela, muito resumida. Agora, quando eu descrevo com mais detalhes, quando eu digo, por exemplo, os alunos que passaram com as maiores notas, vírgula, ganharam um prêmio. Ela deixou de ser uma oração subordinada adjetiva restritiva e assumiu a forma de uma oração subordinada adjetiva explicativa. A explicativa tem essa característica. Ela tem por obrigação explicar. É por isso que ela tem esse nome. E essa explicação, olha que bacana, ela sempre vem separada por vírgula. É um macete que não tem como falhar. Se na oração subordinada adjetiva não aparece vírgula, ela é restritiva. Se tem a vírgula separando a oração principal da oração subordinada, aí ela é explicativa. Exemplo, diz assim, ó, um outro exemplo, sem ser esse, os alunos que passaram com as maiores notas, vírgula, ganharam um prêmio. Primeiro exemplo de uma subordinada adjetiva explicativa. Significa que nem todos os alunos que passaram ganharam um prêmio. Somente aqueles que passaram com as maiores notas, ok? Aí outro exemplo é assim, ó. As árvores mortas
vírgula, que não voltarão a brotar, vírgula, serão removidas. Então, eu poderia colocar assim, as árvores mortas serão removidas? Seria uma oração subordinada restritiva. Só que eu quis explicar, detalhar ainda mais a minha fala, ou a classificação dessas árvores. O que eu fiz? Coloquei uma informação extra, que não voltarão a brotar. As árvores mortas, que não voltarão a brotar. Então, essas árvores jamais vão voltar a brotar. Então, eu expliquei ainda mais a caracterização dessas árvores. Elas já estão mortas e ainda não vão... Ok? Então, isso é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Não tem segredo, não tem mistério, e os macetes são esses. Não sei se a palavra aqui ali está assumindo a função de pronome relativo. O que eu faço? Substituo pelo o qual ou a qual. Manteve o sentido? Pronome relativo pode seguir, que provavelmente vai ser uma oração adjetiva. Agora você precisa descobrir se essa oração adjetiva está explicando ou restringindo as informações. Quando eu não coloco vírgula, eu restringo toda a informação, eu encurto toda a oração e todo o elemento que aparece como adjetivo, ele refere-se a uma pequena parte. Quando eu falo, por exemplo, os alunos que passaram no Piaget, os alunos que passaram ganharam um prêmio. Então, não são todos os alunos, são só os que passaram. E não tem vírgula, porque é uma oração restritiva. Se eu digo, os alunos que passaram com as maiores notas, esse com as maiores notas é uma explicação a mais, é uma explicação extra, está separada por vírgula, refere-se a um todo, a um grupo de modo geral, todos os que passaram com as maiores notas. Se há essa explicação extra, se há essa presença da vírgula separando os elementos, é oração subordinada adjetiva explicativa e acabou. Não tem nem exceção, tá bom? São essas as regras. Isso é oração subordinada adjetiva. Só tem essas duas formas, a restritiva, que corta as informações, deixa bem assim na miséria, detalhes, pouquíssimos detalhes, e tem a explicativa, que já detalha um pouco mais, que caracteriza um pouco mais a primeira oração, a oração principal a qual ela se refere. Só isso. Tudo isso que eu disse para vocês está na apostila, nas páginas 469 e 470. Depois que fizerem a leitura e estudarem os pontos, eu vou pedir que vocês façam, por gentileza, os exercícios dos números 14 até o 23, tá bom? Para que na próxima aula possamos fazer a correção. Se vocês tiverem alguma dúvida enquanto assiste essa aula, enquanto faz os exercícios, por favor, não hesite em me chamar. Afinal de contas, é para isso que eu estou aqui, tá bom? No mais é isso. Beijos de luz, se cuidem e eu estou com saudades. Tchau, tchau.